criançada, para a atividade de hoje. A professora demorou um pouquinho, que a professora estava numa reunião. E, como eu falei naquele vídeo anterior, a atividade de amanhã é a avaliação de aprendizagem em processo de língua portuguesa que vocês foram buscar lá na escola. Como teve crianças que ainda não foram buscar, então eu troquei a atividade que era hoje a avaliação, nós vamos fazer amanhã, para essa atividade aqui da apostila do Aprender Sempre, que também foi buscar na escola. Então, as atividades dessa semana e da semana que vem vão ser nessas apostilas aqui que vocês foram buscar. A de vocês começa aqui nessa página, porque foi a professora que xerocou para vocês, imprimiu, né? Então, é atividade de língua portuguesa, brinquedos e brincadeiras. Você vai fazer a leitura do texto PIPA e responder as questões 1, só a questão 1, A, B e C. Tá? Então, vamos lá na apostila, ó. Em parceria com uma pessoa da sua família ou você mesmo. A origem e história de dois tipos de brinquedo bastante antigos, a pipa e a peteca. Então, a gente vai fazer aqui hoje a atividade do texto pipa. Vai ler o texto da pipa e responder as questões A e B. Para qual função a pipa foi criada e quais são os nomes dados à pipa em diferentes regiões do Brasil? A pipa não era conhecida como considerada brinquedo quando surgiu na China. Há 1000 anos antes de Cristo, ela era utilizada como dispositivo de sinalização militar. Sua cor e os movimentos no ar tinham como objetivo enviar mensagens, olha que legal, em códigos entre os campos. No Brasil, há notícias que também a utilizaram como sinalizador, mas logo passou a ser um dos brinquedos prediletos das crianças, adolescentes e até adultos. A pipa pode ser confeccionada de diferentes materiais, formas e tamanhos. Se as crianças conseguem empinar, já é o suficiente para brincar. Ela é conhecida com outros nomes em diferentes regiões. No Rio Grande do Sul, por exemplo, é chamada de pandorga, em Salvador, arraia, e em Tocantins, papagaio ou puxeta, dependendo, é claro, do tipo de pipa. Esse texto foi adaptado do livro A História do Brinquedo, de Cristiana Von. E vocês vão ter que responder essas duas perguntas. Para qual função a pipa foi criada? Quais são os nomes dados à pipa em diferentes regiões? Tá? Então, no primeiro parágrafo está falando, ó, é só ler. E aqui no final do segundo parágrafo está falando quais outros nomes. De língua portuguesa é só isso. As outras atividades das outras páginas não é para fazer. Ah, tem a letra C também, ó. Que tipos de pipa você conhece? Já empinou pipa alguma vez? Escreva abaixo a sua experiência. Então, aqui é uma história pessoal. Se você conhece outros tipos de pipa, sim ou não. Se você já empinou pipa, sim ou não. E como é que foi empinar a pipa? E se você não empinou, você coloca aí se você gostaria de empinar pipa. Tá bom? Essas são as atividades de língua portuguesa. Até aqui, só. O texto da peteca é outro tipo. Depois, a gente tem as atividades do Aprender Sempre de matemática. A gente vai lá na atividade de matemática, que é a sequência Brinquedos e Brincadeiras da Turma. Nina tem muitos amigos na rua em que mora. Ela fez uma pesquisa com eles para encontrar a brincadeira preferida. Veja, ó, uma tabela. Depois ela usou os dados da tabela para fazer um gráfico. A gente já fez atividades assim no EMAI, inclusive semana passada. Então você vai observar a tabela, vai observar o gráfico que foi construído com os dados da tabela e vai responder oralmente. Oralmente é só falando, mas aí como a gente é terceiro ano, a gente vai registrar aqui, ó. Aqui embaixo mesmo, não tem linha nem nada. Qual a brincadeira mais votada? Olha lá, qual que recebeu mais votos. E a brincadeira menos votada? Olha lá, qual que recebeu menos votos, ó.
outras. Aí a gente pega essa aqui, amarelinha, que é a que recebeu 2, porque outras não dá para saber quais são, né? Quantos votos teve a brincadeira jogar bola? E a brincadeira amarelinha? Então vocês vão fazer só observação dessa, questão 1, a observação da tabela, questão 2, e aqui a questão 3, só. A atividade 2 é outro dia, tá bom? Depois a gente volta lá no nosso documento e a gente tem 2 adivinhas. Quero ver se você é craque na adivinha. O que é o que é? São sempre grandes amigos, passam o dia se batendo, mas não fazem mal aos outros, embora vivam se mordendo. Você já sabe o que é? No final do dia eu passo colocando a resposta da adivinha. O que é o que é? Qual o céu que não tem estrelas? Escreve no seu caderno a resposta. Essas são as atividades de hoje. Façam tudo com amor, capricho e carinho, como vocês sempre fazem. Vocês são responsáveis. E amanhã a gente tem a avaliação de aprendizagem em processo de língua portuguesa. E eu passo aqui explicando para vocês. Ficou com dúvida? Chama a professora lá no WhatsApp. Beijo, coração para vocês. Até amanhã!